aí, pessoal, beleza? Leozinho da Matemática aqui com vocês para a continuação do nosso vídeo de função quadrática. E dessa vez nós vamos construir o gráfico. Na parte 1 dessa aula eu expliquei para vocês como funciona cada um dos termos, o a, o b, o c, o delta. E agora nós vamos, enfim, construir o gráfico de uma função quadrática. Mas antes, eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal. Estamos quase chegando aos 1000 inscritos e eu agradeço a sua inscrição e o seu engajamento. Bora lá! Pessoal, para a gente construir o gráfico, eu organizei em 3 passos. O primeiro é aquilo que eu já disse no outro vídeo. O c, ou o termo independente da função quadrática, ele vai ser o ponto em que toca no eixo das ordenadas, né? Toca bem entre aspas, por assim dizer. Então, quando eu tiver uma função quadrática, a primeira coisa que eu vou olhar é o c, beleza? Que é o termo independente. E eu já vou encaixar no eixo das ordenadas. Quem é o eixo das ordenadas? Quando eu tenho o gráfico, o eixo das ordenadas é esse carinha daqui, ó, é o y, tá bom? Então, bora lá. O segundo passo seria encontrar o zero da função, que é o x' e o x duas linhas. E para isso, nós utilizamos Bhaskara. Ah, Ela, mas eu não lembro como é que faz Bhaskara. Eu vou deixar aqui um card, porque eu já expliquei para vocês, com vários exemplos, como que eu resolvo uma equação de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. E para esse vídeo não ficar tão grande, eu não vou ficar resolvendo a equação de segundo grau aqui com a fórmula de Bhaskara. Eu já trouxe com a solução, o x' e o x duas linhas. E, por fim, nós vamos também utilizar o x-vértice e o y-vértice, conhecido também em alguns vestibulares, costumam cobrar bastante, como ponto máximo e ponto mínimo. Ah, mas qual que vai ser a diferença? É o seguinte, pessoal, como nós já falamos na primeira aula, quando o A ele é positivo, a concavidade ela está para cima. Logo, eu vou ter o ponto mínimo, porque vocês concordam que como a concavidade está para cima, ó, lembra que eu desenhei para vocês na última aula o olhinho feliz? Pois bem, então quando a concavidade ela está para cima, eu tenho um ponto que ele é lá embaixo, na verdade, então eu chamo esse ponto de ponto mínimo. Agora, quando a concavidade está para baixo, ou seja, quando o meu A ele for negativo, então eu terei o ponto máximo, porque quando o gráfico ele começa a subir, chega um momento em que ele atinge o seu pico máximo. Aí, como é que eu vou saber se é o x-vértice ou o y-vértice? Isso depende de cada exercício, porque vão ter situações em que o exercício vai pedir para você calcular o ponto máximo. E aí, o ponto máximo ele pode ser a altura máxima, ele pode ser o lucro máximo. Isso é bem relativo de cada problema, mas o importante é você observar. O problema está falando que o ponto máximo está em x, x-vértice. Está falando que o ponto máximo está em y, y-vértice, tá bom? Então, vamos ao gráfico. Temos aqui um exemplo que eu já construí para adiantar para vocês. Então, olha só. Primeiro passo, né? O ponto C. Quem que é o ponto C? Já deixei destacado aqui, ó. É o 8 positivo. Então, onde que eu já vou marcar? Eu vou marcar exatamente aqui, ó, onde eu já tinha deixado. Olha o 8 aqui. Então, eu estou contando cada unidade como sendo 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, este cara vai ser o termo independente. Fácil, né, galera? No segundo passo, seria o x' e o x duas linhas, que seria o zero da função. Como eu falei, vai estar o card aqui, né? Que eu vou explicar como que faz uma equação de segundo grau. Eu já trouxe resolvido. Então, a solução vai ser do x' vai ser 2, eu encaixei aqui, e o x duas linhas vai ser 4, também encaixei aqui. E, por fim, o ponto máximo, que é o x-vértice, é o menos b sobre 2a, que eu também posso calcular por meio de uma média aritmética. Lembrando, isso aqui é só quando o meu A aqui ele for 1. Caso contrário, eu sugiro que vocês utilizem essa fórmula, tá bom? E aí, calculando aqui, ó, menos b, né? Quem é o b nesse caso aqui, ó, vamos separar a vale 1, b vale menos 6 e o c vale 8. Então, o b vai ser o menos 6, eu faço uma regra de sinal, menos com menos dá mais, o 6 dividido por 2 vai dar 3. Onde eu vou encaixar esse 3? Perceba que eu deixei também de verde, ó. O 3 ele está aqui, certo? Esse é para o x e aqui é o y. E depois eu calculo o y-vértice. Percebam que eu já calculei o delta, né? Qual é a fórmula do delta, pessoal? Delta é b ao quadrado menos 4c, tá bom? Então, aplicando a fórmula do delta, eu vou encontrar que o delta vale 4.
E a fórmula do y-vértice é menos delta sobre 4a. Fazendo essa continha substituindo o delta por 4, menos com mais vai dar menos 4, e 4 vezes 1 dá 4. Se eu simplificar isso aqui, vai dar menos 1. Olha ele aqui, o menos 1 para o y. E se eu seguir, eles vão se encontrar aqui. Ah, Léo, então baseado no que você falou, significa que esta parábola, este ponto que você está indicando, que agora eu vou dar o nome de A, é o ponto mínimo? Exatamente, galera. Este cara, ele vai ser o ponto mínimo desta parábola. E aí, é só você fazer o gráfico e ligar todos esses pontos que eu já fiz aqui com antecedência. Pode ser que o seu professor peça para você fazer também o gráfico, seja no papel quadriculado, seja na prova. Então, com esses 3 passos, vocês conseguem já construir o gráfico de uma função quadrática. Bem simples, não é verdade? Agora, galera, eu gostaria de mostrar para vocês como que nós fazemos isso com outros gráficos, não é verdade? Com outras funções. E para isso, eu não vou construir tudo isso. Eu já vou direto para um gráfico aqui pronto, né? Então, vamos lá. Olha aqui, pessoal. Como eu já deixei pronto aqui para vocês, nós vamos discutir alguns desses gráficos. Vamos começar com o primeiro. Então, olha só, de cara, qual que é o sinal do B aqui? O sinal do B é positivo. Lembra que eu ensinei na primeira aula que, em relação ao B, quando toca, o que, que acontece se é positivo? Isso mesmo, o gráfico sobe. Estão vendo? Então, no momento em que eu toquei o eixo Y, eu subi. Ah, legal. E agora, em relação ao A, galera, o A, a concavidade, ela é para cima. Como a concavidade ela é para cima, então eu tenho um gráfico em que o A ele é positivo. E além disso, olha só, o C é o menos 8. O menos 8 é exatamente o ponto em que eu toco aqui. Olha lá, menos 8. Entenderam? Então, eu tenho esse exemplo. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. E se a concavidade ela for para baixo? Olha só, galera. Concavidade para baixo, eu tenho exatamente um A negativo. Olha o que acontece no B. Toquei no B, o que que aconteceu? Ele desceu, que é exatamente como eu tinha explicado para vocês. E olha o C, ponto 8. Eu encosto exatamente no ponto 8 aqui em Y. Beleza? Outras situações também que eu não comentei. Estão vendo que o gráfico encostou em 2 pontos em X? Isso significa que o meu delta é maior do que zero. Ah, mas e se o delta ele não for maior do que zero? Veja só, galera. Nesse caso, eu não encostei aqui em x. Então, nesse caso, eu posso afirmar com toda certeza, só de bater o olho no gráfico, que o delta vai ser negativo. Além disso, quando eu encostei aqui, o que aconteceu com B? Ele desceu. Ah, então B ele é negativo? Precisamente. Concavidade para cima, A positivo. Quando eu toco, eu desço, B negativo. Como eu não encostei em nenhum em x, delta negativo. E por fim, o meu último exemplo, pessoal. Estão vendo aqui que eu só encostei em um único ponto, que é o ponto 2? Nesse caso, como eu só encostei em um único ponto, eu terei aqui que o meu delta é igual a zero. Bom, galera, basicamente, esse é um resumo do resumo que vocês podem ter para entender melhor como funciona o gráfico de uma função quadrática. É claro que tem outros detalhes que precisariam ser revisados com mais atenção, com mais cuidado, porém, eu deixo esse vídeo para vocês e caso vocês queiram uma parte 3, comentem as suas dúvidas para que eu possa trazer com mais exemplos e outras explicações. Um forte abraço e até a próxima, galera! E aí, você está gostando do conteúdo? Quer receber ainda mais dicas e insights valiosos para aprimorar seus conhecimentos? Então não perca tempo e se inscreva agora mesmo no canal. Ao se inscrever, você terá acesso aos novos conteúdos e ainda receberá notificações de novos vídeos para não perder nada. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e ajude o canal a crescer. Clique no botão de inscrição abaixo, curta e divulgue o canal. Obrigado por fazer parte dessa jornada.